A presença das religiões nas culturas é tão significativa que frequentemente consideramos a crença como algo inato, como se acreditar em divindades fizesse parte de nossa programação prévia e não fosse algo que aprendemos ao longo da vida, por meio do contato com os grupos sociais aos quais pertencemos. No entanto, a religião é tanto moldada como moldadora daquilo que é o diferencial entre nós e os demais animais, a cultura. Conforme afirmado por Guiot, é impossível sustentar que existam, nos dias de hoje, povos absolutamente desprovidos de religião ou superstições. O ser humano se tornou supersticioso ou religioso, simplesmente porque era mais inteligente do que os outros. Então hoje faremos um tour pela religião, investigando seu comportamento, sua relação com a cultura e o seu papel no mundo. Sejam bem-vindos. Eu me chamo João Pedro e sou completamente apaixonado por ciências humanas. Já me segue no Insta e vambora! O fato de os seres humanos serem dotados de inteligência os levou a questionar qual seria o possível significado da nossa existência diante da morte. Foi nesse momento que eles criaram e, ao longo do tempo, institucionalizaram diversas formas de crença e atribuição de sentido à vida, dando origem ao que conhecemos hoje como religião. Dessa forma, a religião, como um produto coletivo da inteligência humana, é profundamente moldada pela cultura. É por meio da natureza cultural do ser humano, de seu cultivo próprio, que ele cria a religião como uma possibilidade de dar significado à sua existência. A religião é a crença em um sentido coletivo para o existir, que coloca no domínio transcendente a significância do imanente. Pode-se pensar que, no contexto atual de secularização, a religião e seus valores poderiam perder seu poder de atribuir significado à vida humana e, consequentemente, desaparecer da cultura. Mas isso parece estar muito longe de acontecer. Conforme apontado por Hugh Thorne, os sentimentos de solidariedade e comunhão gerados pelo fervor religioso não podem ser apagados mecanicamente, pois são oriundos da própria sociedade e se manifestam de diversas formas nas sociedades contemporâneas. Desse modo, a religião continua a ser um agente cultural de grande relevância na sociedade, mesmo em um contexto secularizado, onde o crescimento da dúvida e do ateísmo vem se tornando cada vez mais presente. Muitos dos valores que são defendidos na contemporaneidade têm a religião como origem, como produtora de sentido existencial, mas muitas vezes como a genitora de diversos conflitos. Diante disso, surge a pergunta de como a cultura contemporânea contribuiu para a formação do senso religioso. Para isso, nós precisamos compreender o que se entende por senso religioso contemporâneo. Esse conceito expressa a ideia do enfraquecimento pelo qual a religião passa no Ocidente. A religião não mais define isoladamente a identidade de um povo, mas permanece como um senso de direcionamento ético e moral, um vestígio do que foi antes. Resta um senso, um significado, ainda que enfraquecido, do que é religião. No que diz respeito à identidade cultural, a religião continua sendo um componente forte da cultura, mesmo quando o número de pessoas sem religião aumenta. A secularização no Brasil não foi capaz de apagar a influência da religião, sendo o cristianismo, mais especificamente o catolicismo, ainda a religião majoritária e um importante formador de valores na população brasileira, mesmo sua chegada tendo sido muito contrária a isso. Mas relaxa aí, pequeno gafanhoto, que ainda falaremos da matriz religiosa aqui no Brasil. O discurso hegemônico da nova era busca atender às subjetividades ávidas por alívio das tensões da vida, conforto e acesso aos bens de consumo. As transformações em curso têm prescindido daquele imaginário sustentado pelas religiões históricas e pelos discursos ideológicos que apontavam para a sociedade ideal a ser seguida para sua realização. A religião, em grande medida, passa a se conformar ao que o indivíduo busca nela como uma forma de resolver problemas existenciais. Mesmo quando adota uma postura conservadora, essa escolha parece se adequar mais ao pensamento individual do que a uma conformidade com as propostas das instituições religiosas. Assim, o senso religioso é fortemente influenciado pela cultura atual, que busca respostas rápidas para os problemas enfrentados pelas pessoas. Um exemplo muito conhecido dessa adequação religiosa à secularização do mundo de hoje é o Concílio Vaticano II, convocado de 1962 até 1965 pelo Papa João XXIII, que sentia que a Igreja precisava de uma atualização para se conectar melhor com as pessoas em um mundo cada vez mais secularizado, e defendia que algumas das práticas da Igreja precisavam ser aprimoradas e apresentadas de maneira mais compreensível e relevante. Em certa medida, a religião se torna um meio de salvação secular, focado nos problemas terrenos e não tanto na esperança de um céu. Além disso, o senso religioso contemporâneo também está impregnado da cultura do ódio, disseminada nas redes sociais, querendo ou não, fruto de um passado sombrio de discriminação e preconceito, numa disputa religiosa de séculos. Conforme observado pelo historiador Leandro Carnal, abre aspas, após as eleições de 2014, ocorreu uma ressaca nacional. O Brasil descobriu sua raiva. Os brasileiros ficaram surpresos com a quantidade de ódio que fluía pela internet. Fecha aspas.
Nas religiões, esse ódio se manifesta em uma reafirmação do fundamentalismo. Para quem não sabe, o fundamentalismo religioso é uma abordagem ideológica que tem a exigência de uma adesão estrita e literal aos textos sagrados, rejeitando interpretações contextuais ou adaptações à modernidade, buscando a aplicação rígida aos dogmas em todas as esferas da vida e caracteriza-se pela crença na inerência das escrituras, pela defesa de princípios inquestionáveis e pela resistência a avanços como a ciência ou a laicidade, manifestando-se do conservadorismo à violência em diversas religiões e oferecendo segurança em meio à instabilidade. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, o fascínio do fundamentalismo vem de sua promessa de libertar os convertidos das agonias da escolha. Esse alívio, ou a busca por um porto aparentemente seguro, faz com que se ancorem no fundamentalismo e no integrismo diante de uma realidade em que a diversidade, em todas as suas cores e facetas, continua a se afirmar como legítima. Por outro lado, nesse mesmo período, existem focos de resistência em que as religiões se apresentam em sua diversidade, como elementos agregadores da luta pelo respeito aos direitos humanos e pela construção de uma sociedade mais justa e fraternal. Portanto, o senso religioso contemporâneo transita entre o conservadorismo e a aceitação da diversidade, mas sempre com um forte foco na realização individual. As instituições religiosas, mesmo tentando demonstrar força, aparecem amplamente como coadjuvantes na construção desse senso. A cultura, como um fenômeno humano fundamental, desempenha um papel crucial na compreensão do mundo e é extremamente vasta. O diálogo com as diversas culturas é essencial para a construção de uma sociedade menos injusta, menos etnocêntrica, na qual o cristianismo assume uma posição hegemônica no exercício de poder. Compreender a religião como cultura e as implicações da religião na cultura é um processo fundamental para a nossa educação. Os conceitos de religião e cultura são temas fundamentais para a compreensão da sociedade e da história. Dessa forma, é interessante analisar diferentes perspectivas sobre esses temas, para ampliar o entendimento sobre a relação entre ambos. Neste sentido, falarei agora de 3 estudiosos que escreveram e estudaram sobre essa relação. O primeiro é Clifford Geertz, que analisa a religião como um sistema simbólico que faz parte da cultura. O segundo é Zygmunt Bauman, que apresenta a religião como uma forma de construir identidades em uma sociedade líquida. Já o terceiro é Darcy Ribeiro, que discute a relação entre religião e cultura a partir da perspectiva brasileira, destacando a diversidade cultural do país. Cada um apresenta uma abordagem única, o que torna o estudo dessas perspectivas enriquecedor para a compreensão do assunto. Clifford Geertz, antropólogo americano, foi um dos maiores estudiosos da relação entre religião e cultura. Em sua obra, A Interpretação das Culturas, ele propõe que a religião é um sistema cultural que ajuda as pessoas a lidarem com o significado último das coisas e com o poder que as coisas exercem sobre os seres humanos. As religiões, em suas imagens, ações e instituições, formam um sistema coerente de crenças e práticas em torno de um conjunto de conceitos de forças gerais e poderes sobrenaturais. Para o autor, a religião é vista como uma expressão cultural da busca humana por significado e orientação ética. As crenças, os rituais e as práticas religiosas ajudam as pessoas a entender o mundo que as cercam e construírem uma visão de mundo compartilhada. A religião é um dos principais sistemas simbólicos que ajudam a dar sentido à vida humana e, portanto, é fundamental para a compreensão da cultura. Ao analisar as relações entre religião e cultura, Geertz enfatiza a importância de uma abordagem interpretativa da cultura. Para ele, a compreensão da cultura deve se basear em uma análise simbólica de seus elementos, como rituais, mitos, crenças e práticas sociais. Essa abordagem permite compreender as diferentes maneiras como as pessoas interpretam e dão sentido ao mundo ao seu redor. Assim, a religião pode ser vista como uma forma de conhecimento simbólico, que ajuda as pessoas a construir uma visão de mundo compartilhada e a lidarem com questões fundamentais sobre o significado da vida e a relação entre os seres humanos e divino. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, foi um dos grandes pensadores do século XX, especialmente conhecido por suas reflexões sobre a modernidade líquida e a sociedade de consumo. Em sua obra Modernidade e Holocausto, Bauman também aborda as relações entre religião e cultura a partir de uma perspectiva crítica. Para ele, a religião é um dos elementos fundamentais da cultura, mas sua relação com a modernidade é complexa e contraditória. Segundo o próprio, a modernidade trouxe uma série de mudanças profundas nas relações sociais e na forma como as pessoas vivem, o que também afetou a religião. Esta, que antes era uma das principais fontes de significado e orientação ética para as pessoas, passou a ocupar um lugar mais ambíguo na sociedade moderna. De acordo com Bauman, a modernidade criou um ambiente de incerteza e instabilidade que afeta diretamente a religião. Em suas palavras, a religião, como outros sistemas de significado, é a tentativa de encontrar a segurança no mundo que é inerentemente inseguro. Nesse contexto, a religião pode ser vista como uma tentativa de dar sentido e ordem a um mundo cada vez mais fragmentado e complexo.
Entretanto, Bauman alerta que essa relação entre religião e modernidade pode ter efeitos perversos. Ele argumenta que a religião pode se tornar uma forma de escapismo, uma busca por uma segurança ilusória que impede as pessoas de enfrentarem os desafios reais da vida. Além disso, a religião também pode ser utilizada como uma forma de controle social, manipulando as crenças e os valores das pessoas em benefício de interesses políticos e econômicos, o que vemos muito hoje em dia, principalmente nas guerras que assolam o Oriente Médio e também o que ocorreu na colonização do nosso próprio território, como aponta a antropóloga e historiadora Lilian Schwartz na sua obra Brasil, uma biografia, primeira página do capítulo 1, segundo parágrafo. Abre aspas. Foi o próprio navegador genovês Cristóvão Colombo responsável por comandar a frota que primeiro alcançou o continente americano em 12 de outubro de 1492, sob a ordem dos reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel, quem cunhou o nome canibal. O termo tem origem no idioma arauã, língua falada por tribos indígenas da América do Sul, povos caraíbas antilhanos, cuja derivação espanhola caribal, do Caribe, logo foi associada a práticas reportadas por viajantes europeus, que se referiam preocupados a costumes antropofágicos locais. O nome também foi vinculado a Cã, Cão e a Cã, personagem bíblico mencionado no livro de Gênesis. Filho mais novo de Noé, Cã, pai de Canaã, rira da embriaguez do pai desacordado e por isso fora amaldiçoado e condenado a ser servo dos servos. Assim pavimentava-se o caminho religioso para as futuras justificativas da escravização não só dos índios, como dos negros africanos, ambos considerados descendentes da maldição de Cã. Fecha aspas. Dessa forma, a relação entre religião e cultura, a partir do pensamento do sociólogo, é marcada por ambiguidades e contradições. A religião pode ser vista como uma expressão cultural da busca humana por significado e orientação ética, mas também como uma forma de escapismo e controle social. Compreender essa relação complexa é fundamental para uma análise crítica da religião e da cultura na sociedade moderna. Darcy Ribeiro, antropólogo e escritor brasileiro, é conhecido por suas obras que buscam entender a formação da cultura brasileira e suas complexas relações sociais. Em seu livro, O Povo Brasileiro, ele aborda as relações entre religião e cultura a partir de uma perspectiva histórica e antropológica. Para ele, a religião é uma das principais expressões culturais das sociedades humanas. Segundo o brasileiro, a religião é a expressão maior das culturas, é o ponto central da expressão das culturas. Dessa forma, a religião é vista como uma forma de expressão cultural que reflete a identidade de um povo, suas crenças, seus valores, suas práticas. No contexto brasileiro, o estudioso identifica uma grande diversidade de religiões que refletem as diferentes culturas e histórias que formaram o país. Ele destaca a importância das religiões afro-brasileiras, que foram formadas a partir da fusão de elementos africanos, indígenas e europeus, o sincretismo religioso. Para ele, as religiões afro-brasileiras constituem a maior expressão de resistência cultural que o negro escravizado legou ao Brasil. Além disso, Darcy Ribeiro também destaca a importância das religiões indígenas na formação da cultura brasileira. Ele argumenta que a religiosidade dos povos indígenas está profundamente ligada à sua relação com a natureza e com o meio ambiente. Para ele, os índios brasileiros tinham uma religião profundamente ligada à natureza, à terra, aos bichos e às plantas. Sendo assim, para Ribeiro, as relações entre religião e cultura no Brasil são marcadas pela diversidade e pela fusão de diferentes tradições. Compreender essa complexa relação é fundamental para entender a formação da cultura brasileira e suas relações sociais. Puxando um gancho do pensador que acabamos de ver, uma realidade que já caiu no senso comum é a da diversidade cultural do Brasil. Não precisamos refletir muito para percebê-la nas diversas manifestações. Até mesmo o fenótipo do brasileiro revela essa diversidade. Foram muitas as misturas étnicas que nos fizeram ser o que somos, que modelaram nossas culturas como estão. Isso cria uma ilusão de que, por aqui, essa mistura tenha criado uma democracia racial. Longe disso. Apesar da mistura étnica, o Brasil infelizmente ainda é um país racista, que sofre com as consequências de atos históricos de seu passado. Tudo isso é fruto de um processo histórico que de alguma maneira ainda se mantém como estrutura social, algo que não é simples de superar. Isso quer dizer que houve um discurso que se tornou hegemônico, mais legítimo e poderoso que os outros. Nas raízes religiosas culturais, devido ao domínio econômico, bélico e ideológico, a raiz europeia se sobrepôs às outras, o que fez com que o cristianismo se tornasse a religião majoritária no Brasil. Mas isso não quer dizer que ele tenha se construído historicamente sem que seus adeptos sofressem influência das demais raízes religiosas. A criatividade e a resiliência, contudo, fizeram com que as raízes religiosas minoritárias existissem, do ponto de vista do poder, apesar das dificuldades impostas pelo contexto de dominação de uns sobre os outros. Isso aponta para a necessidade de uma reflexão profunda sobre o que significa ser brasileiro, reconhecer a multiplicidade do Brasis dentro do Brasil, conforme dizia o antropólogo Darcy Ribeiro.
Do ponto de vista religioso, as tribos que existiam e que resistem no território que chamamos de Brasil acreditam na existência de um mundo espiritual sobreposto ao nosso mundo natural. Ou seja, para as tradições indígenas não há distinção entre sagrado e profano. O mundo dos deuses e os espíritos dos ancestrais estão juntos ao nosso mundo e influenciam a vida material. Essa ligação entre os dois mundos é feita pelo xamã, que faz um papel de apaziguador de conflitos na tribo, e ao mesmo tempo de médico, visto que é alguém que conhece as ervas capazes de curar os males do corpo e agradar os espíritos da floresta e dos ancestrais. O que podemos perceber é que, diferentemente da cultura europeia, que preza pela dominação da natureza, os indígenas percebem-se como parte dela, essa sagrada. Eles vivem em harmonia e unidade com ela. Segundo Darcy, havia na cultura indígena uma grande generosidade, e eles pensavam que haveria isso também entre os europeus. Por isso, no início da colonização, embarcavam de bom grado nas naus, pensando que os europeus os conduziriam à Terra Sem Males, uma espécie de paraíso, morada de seus deuses. A invasão de seus territórios não foi algo positivo. As populações foram e continuam sendo dizimadas. O colonizador trouxe consigo muitas doenças, às quais os povos indígenas não eram imunes, como, por exemplo, a gripe, e eles eram forçados a trabalhar por muitas horas como escravos. Ainda no século XVI, como uma tentativa de resistir à invasão dos europeus, alguns grupos indígenas animados pela crença religiosa na Terra Sem Males migraram em grande número em busca de uma terra harmônica, livre dos colonizadores e, por conseguinte, de sofrimentos, doenças e fome. Se por um lado os jesuítas protegiam os indígenas da condição de escravização, por outros dominavam suas consciências. Os pregadores, também eles frutos da religiosidade de sua época, culpabilizavam os nativos pelo que lhes estavam acontecendo. Se morriam de doença ou de tristeza, segundo esses missionários, isso não era fruto do mal perpetrado pelo colonizador, mas seria fruto dos pecados dos próprios indígenas. O cristianismo é uma religião que nasceu na periferia do Império Romano e em menos de 400 anos deixou de ser uma religião de pobres e periféricos, criminalizado por eles se negarem a combater no exército e a cultuar o imperador, para ser uma religião da corte, alinhada aos interesses dos impérios e estados que sucederam o Império Romano. A Igreja Católica vivia sob a proteção do reino português, o que quer dizer que o rei ou a rainha tinham poder sobre a Igreja em seu território e usavam-na como uma forma de manter seu poder. Por outro lado, a Igreja se aproveitava dos benefícios de se aliar ao poder político para ampliar sua influência. Isso não quer dizer, em absoluto, que todas as pessoas estavam na Igreja para obter benefícios do Estado. Existiam pessoas com profunda fé, que acreditavam piamente que o que estavam fazendo era a coisa certa a se fazer. São os limites da nossa compreensão histórica quando estamos inseridos nos fatos. Sobre isso, vale a pena destacar o seguinte. Assim como na religião cristã, onde temos os católicos, os ortodoxos e os protestantes, que se ramificam em várias denominações, o mesmo acontece com outras religiões mundo afora, como por exemplo o Islã, que possui várias, como as duas mais conhecidas, que são os sunitas e os xiitas, e algumas outras como o ibadismo, a nação do Islã, que é o movimento do Zewa, e por aí vai. Dentro dessas denominações, nós temos a corrente do salafismo, que eu não vou me adentrar muito por aqui, mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre a religião islâmica, que eu gosto pra caramba de estudar. Enfim, o salafismo se divide entre outras correntes, como os salafistas quietistas, que defendem uma vida de devoção sem se envolver na política, os salafistas políticos, que buscam influenciar a política, e os jihadistas, que são aqueles que recorrem à violência e o extremismo para impor aquilo que eles acreditam aos outros, e é justamente aí onde entram os grupos terroristas, como o Talibã e o Estado Islâmico, e as guerras religiosas no Oriente Médio. Veja que nem todo muçulmano é criminoso, assim como nem todo judeu é adepto ao movimento sionista. É importante estudar essas questões para evitar a discriminação e o preconceito com o próximo. Voltando ao Brasil, no período da colonização, a Igreja se aliou aos reinos de Portugal e Espanha para fazer dos povos e dos territórios invadidos uma nova cristandade. Naquela época, os cristãos estavam convencidos, em sua maioria, de que o cristianismo era a única religião possível e verdadeira, e que era a missão da Igreja conduzir os povos colonizados ao cristianismo, mesmo que isso lhes custasse aculturar esses povos. Diferentemente das tradições indígenas, que são politeístas, o cristianismo é uma religião monoteísta, com rituais bastante sistematizados e uniformizados. À época da colonização, não se aceitava a diversidade religiosa como acontece, ou deveria acontecer, na atualidade. O colonizador cristão acreditava que tinha uma missão divina de converter os indígenas a um modo de viver europeu. Essa confusão entre costumes europeus e cristianismo tem consequências até hoje, quando vemos casos de intolerância religiosa no Brasil, ou quando não reconhecemos as consequências que esse período trouxe para os dias de hoje, principalmente em relação aos povos que foram escravizados, ou seja, os negros e os indígenas. Os jesuítas foi um grupo de padres fundado pelo espanhol Inácio de Loyola, criado para ampliar a força do catolicismo após a Reforma Protestante. Muitos jesuítas vieram para o Brasil com o objetivo de catequizar os índios, ou seja, fazer com que eles deixassem as práticas de suas culturas originais e se tornassem cristãos no modelo europeu.
Tornar-se cristão, naquele contexto, significava praticamente deixar a cultura indígena com seus deuses, práticas rituais, língua e costumes e passar a viver como um europeu. A religião, então, favoreceu o processo colonizador e, com as missões jesuíticas, ajudou na interiorização desse processo. Outro aspecto importante da expansão do cristianismo católico no Brasil foram as irmandades. Elas eram compostas por mulheres e homens, devotos de algum santo, que, partilhando de uma espiritualidade comum, construíam igrejas onde pudessem viver suas devoções, muitas vezes diferentes do que era oficializado pela Igreja Católica. Assim, muitos grupos se reuniam para fazer novenas e rezas, sem que isso significasse culto oficial da Igreja. Essas irmandades têm uma grande influência sobre as formas contemporâneas de prática da religiosidade brasileira. O catolicismo europeu se estabeleceu não somente com a presença de padres, mas o próprio povo foi criando uma maneira de viver sua religiosidade, independentemente da oficialidade do culto. Vale ressaltar que o cristianismo católico se tornou, devido a fatores econômicos e políticos, a religião majoritária na cultura brasileira, e por isso moldou nossa visão com relação às outras religiões que existem no país, e muito de nosso preconceito com elas são resultado de um passado colonial, onde somente uma religião era aceita e imposta como a verdadeira. Falar da vinda de africanos para o Brasil é uma maneira simplista e leva a uma invisibilização da diversidade que compõe essa raiz. Uma primeira coisa a se dizer é que africanos não vieram, mas foram trazidos à força para o Brasil. Vieram de regiões distintas do continente africano, de diversas culturas com várias formas de práticas religiosas. Cabe aqui dizer que essas práticas foram, durante mais de 400 anos, criminalizadas no Brasil, e ainda hoje as religiões de raízes afro são as que mais sofrem atentados. Enquanto as pessoas que se identificam como candomblecistas no Brasil correspondem a 0,3% da população, segundo um estudo levantado pelo IBGE em 2010, elas são as maiores vítimas da intolerância religiosa no país, com 39% dos casos em 2017, conforme dados do antigo Ministério dos Direitos Humanos do governo federal. Devido ao racismo, a religião dos africanos foi tratada pela hegemonia cristã como coisa do diabo. Mas, de maneira geral, como é a prática religiosa das religiões de matriz africana? Precisamos aqui dizer que somente ao final do século XIX é que houve uma estruturação das religiões de matriz africana no campo religioso brasileiro, e esta se deu de diversas maneiras que aqui, para fins didáticos, teremos que generalizar em alguns aspectos. No Brasil, a religião afro mais conhecida é o candomblé, que é herdeiro da tradição bantu, candomblé de Angola, da tradição iorubá, candomblé de Quetu, e da tradição Jeje. O que ficou mais conhecido foi o de Quetu, muito divulgado pela literatura de Jorge Amado, por exemplo. Outro contato que podemos ter com o candomblé é pela música, seja pelo samba ou pelo axé. Cantoras como Maria Bethânia, Clara Nunes, Margareth Menezes, Ivete Sangalo e Maria Rita não poucas vezes trazem os orixás do candomblé para seus repertórios, o que infelizmente não diminui o preconceito. Nessas religiões acredita-se na existência de um Deus supremo e que o mundo foi feito por um orixá, um inquice, um vodum. Essas divindades governam forças da natureza e são responsáveis por ajudar seus filhos, os seres humanos, a darem conta do cotidiano da vida. Cabe aos seres humanos agradarem a seus orixás, inquices, voduns nos rituais. Também se desenvolveu no Brasil, na primeira metade do século XX, a Umbanda, que das religiões de matriz africana é a que tem maior número de adeptos no país. A Umbanda é uma religião bastante sincrética. Nela encontramos elementos do cristianismo católico, do candomblé, das religiões indígenas e do espiritismo kardecista. Na Umbanda, além de se cultuarem orixás, cultuam-se também entidades, como os Exus e os caboclos. Essas entidades vêm, assim como no espiritismo, para trabalhar, ajudar os seres humanos em suas demandas. Esse trabalho é uma forma de elas evoluírem como espíritos. Nem as religiões indígenas, nem as religiões de matriz africana, nem nenhuma religião deve ser discriminada e atacada. Todas as religiões são importantes para se entender o mundo em que vivemos e nossa cultura. Elas devem ser estudadas, compreendidas e, acima de tudo, respeitadas. Afinal, somos todos seres humanos e ninguém é melhor que ninguém. Entramos agora na parte 2 e final desse vídeo. Os mestres da suspeita são pensadores do século XIX e XX, assim definidos por Paul Ricoeur, que revolucionaram a filosofia ao questionar a consciência, a moral e a racionalidade ocidental. Eles argumentaram que as crenças conscientes escondem motivações ocultas, como o inconsciente, interesses econômicos ou a vontade de poder. Esses pensadores lançaram luz sobre os fundamentos da crença religiosa e seus impactos na vida humana. Aqui exploraremos algumas das contribuições mais notáveis de Karl Marx, Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud, cada um deles abordando a religião de maneiras distintas. Karl Marx, um dos mais influentes filósofos e economistas do século XIX, encarou a religião como um elemento que mantinha as massas sob controle.
Em sua visão, a religião servia como uma forma de consolo e justificação para a miséria e a opressão que as pessoas enfrentavam em uma sociedade capitalista. Marx argumentava que a religião desviava a atenção das pessoas das questões terrenas, oferecendo-lhes a ilusão de uma vida melhor no além. Ele afirmou que a religião é o ópio do povo, porque assim como o ópio alivia temporariamente a dor física, a religião alivia temporariamente a dor social. Para ele, a verdadeira emancipação das pessoas só poderia ser alcançada quando elas abandonassem as ilusões religiosas e se concentrassem nas transformações de suas condições materiais. Ludwig Feuerbach, contemporâneo de Marx, argumentou que a religião era, na verdade, uma projeção da essência humana. Ele afirmava que as divindades religiosas eram criações da mente humana, refletindo as características e os desejos humanos. Para Feuerbach, o Deus, adorado pelas pessoas, não era mais do que uma expressão da humanidade idealizada. Ele via a religião como uma inversão da realidade, em que os seres humanos adoravam suas próprias qualidades projetadas no divino. Nesse sentido, Feuerbach propunha que a verdadeira emancipação humana ocorreria quando as pessoas percebessem que o poder estava dentro delas mesmas, e não em entidades divinas imaginárias. Friedrich Nietzsche, o queridinho da galera, por sua vez, proclamou a morte de Deus. Deus está morto, Deus permanece morto, e nós o matamos. E esse é um aforismo que aparece em seus livros, H é Ciência e Assim Falou Zaratustra. Ele quer dizer que a crença em Deus perdeu seu significado, sentidos e seus valores absolutos na sociedade ocidental, devido ao iluminismo e o avanço da ciência, o que nos obrigou a ressignificar essa crença e a criar nossos próprios valores e sentidos, criando nosso próprio conceito de divindade com base na nossa vida e nos nossos interesses. A crítica central que Nietzsche faz com essa afirmação é que nada há de eterno e imutável, que tudo está em constante mudança e que os valores absolutos não são, ou seja, não há valores absolutos. Nietzsche via a religião cristã como um sistema de valores que reprimia a vitalidade humana, promovendo a moralidade de rebanho e a negação da vida terrena em favor de recompensas após a morte. Com a morte de Deus, Nietzsche desafiava a moral tradicional, propondo uma ética que valorizava a individualidade, a criatividade e a afirmação da vida. Para ele, a superação da moral religiosa era essencial para a realização plena do potencial humano. Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, examinou a religião sob uma perspectiva psicológica. Em sua obra O Futuro de uma Ilusão, ele argumentou que a religião era uma ilusão criada pela mente humana para lidar com o desconhecido e o incontrolável, especialmente com a morte. Freud via a religião como uma forma de negar a realidade da mortalidade e buscar conforto na ideia de uma providência divina. Ele reconhecia que a religião podia fornecer consolo e segurança emocional, mas também acreditava que era uma ilusão que deveria ser superada à medida que a humanidade evoluísse e compreendesse melhor sua própria psicologia. Os mestres da suspeita legaram à humanidade uma visão crítica da religião, que vai além das fronteiras da fé e das crenças tradicionais. Suas análises profundas questionaram a validade intrínseca da religião, suas origens psicológicas e sociológicas, bem como seu impacto duradouro na sociedade humana. Cada um desses pensadores desafiou as estruturas religiosas estabelecidas, convidando as pessoas a refletirem sobre as raízes de suas crenças e a considerarem como essas crenças moldam suas vidas. As contribuições desses filósofos expandiram o escopo do pensamento crítico em relação à religião, incentivando um diálogo mais amplo sobre as complexidades da espiritualidade e da busca pela verdade, em um mundo repleto de ilusões. Suas ideias desafiadoras também nos lembram da importância de questionar crenças profundamente arraigadas e examinar de perto como a religião influencia, não apenas nossa compreensão do mundo, mas também nossas escolhas e ações. Em última análise, os mestres da suspeita nos convidam a explorar a riqueza da experiência humana e a busca contínua pela verdade, enquanto permanecemos vigilantes em relação às ilusões que podem obscurecer nosso caminho. Esse foi o vídeo, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Já deixem o seu like aí que me ajuda bastante e se inscreve no canal. Não se esqueça de me seguir na minha outra rede social se quiserem saber mais um pouquinho sobre mim e interagir lá comigo, caso tenha alguma dúvida ou sugestão. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço e até mais!